Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Eduardo. Estamos na Face, né, na Face Online. Esta é mais uma live dentro dessa iniciativa Se Liga na Face, que pretende levar a todos os Tá claro. associados da Face um pouco de debates, de discussões, de temas de interesse nesses períodos de isolamento social. E hoje nós temos como tema, né, a história das festas juninas, né, no Brasil, e também a gente vai falar um pouco sobre a origem europeia, né, da festa junina. Estamos aqui com o professor Vladimir. Me perdoe, Vlad, o seu sobrenome, você pode falar que é um pouco Irigoyen. Irigoyen, professor Vladimir Irigoyen, professor Vladimir, que é mestre em letras, que tem aí muita experiência com não só a especialidade dele, que são as letras em si, mas também sobre cultura, né? Um especialista em cultura francesa e também cultura brasileira, que veio aqui hoje nos brindar com um pouco do seu conhecimento. Então, boa tarde, professor Vladimir, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês, ao pessoal, da onde seja, do Rio, dos Santos, seja da onde for, de São Paulo. O pessoal de São Paulo eu já conheço, que eu já dei uma palestra uma vez ali na face de São Paulo. E conheço uma parte do pessoal do Rio que também assistiu à palestra. Bom, vamos começar. Eu gosto de contar historinha, né? Você sabe que eu adoro contar historinha, então é comigo mesmo. Então, vamos pensar em termos, tá, de como é que apareceu. Bom, primeiro vamos pensar em termos de língua, né? Nós estamos comemorando, né? E o que, que significa comemorar? A palavra vem de comemor, ou seja, lembrar juntos, relembrar. Né? Então, uma comemoração é sempre um momento de você relembrar alguma coisa. Então, nós vamos relembrar justamente, tá, as festas juninas. Ou será que são festas joaninas? Né? Então, o que acontece? A origem de tudo isso é um tanto quanto complexa, tá? Por quê? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que lembrar que eu tenho as comemorações pagãs e as comemorações cristãs, tá? O que a igreja fez, né, nos primórdios da igreja? A igreja, quando começou a se formar enquanto igreja, depois do concílio de Nicéia, né, resolveu pegar algumas comemorações que já eram comemorações pagãs e adaptarem essas comemorações na igreja, tá? Então, vou dar um exemplo, Natal. O Natal realmente, historicamente, é comprovado que Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Porém, dia 25 de dezembro era uma festa, era a festa do Deus Sol, dos solis máximos, que era justamente o Deus dos exércitos romanos, né? E como era uma festa muito, né, importante, né, porque era a festa do pessoal do exército, então resolveram juntar essa festa, que era uma festa pagã, dos solis, com o nascimento de Jesus, mostrando que Jesus era o novo sol. Né? Então, justamente fazendo esse sincretismo. E diante disso, tá, o que acontece? Eu tenho várias festas, tá? Que são festas que comemoram o solstício de verão, tá? No hemisfério norte. Ou seja, o solstício de verão marca o começo das colheitas, tá? Na Bíblia eu também tenho isso, que é chamado Pentecostes ou Festa dos Tabernáculos, né? Que na Bíblia é quando o Espírito Santo desce sobre o Virgem Maria e sobre os apóstolos, tá? Então, dentro desse caso, tá? A Igreja Católica tomou essa festa dos tabernáculos e de Pentecostes, e a Igreja também tem um Pentecostes visto de maneira diferente, a mesma coisa a Páscoa judaica também. Eu tenho a Páscoa religiosa que é vista de maneira diferente. Então eu tenho vários. A Igreja Católica ela se apropriou de várias festas que dizemos assim, então pagãs, né? E colocou festival para santos, né?
Pela pesquisa que eu pude fazer, num primeiro momento, essa festa referia-se a São João. Por isso que pensava-se em festa joanina. Né? As primeiras eram joaninas, porque se referiam a São João, já que a igreja, a gente não tem data, tá? Mas a igreja determinou que o nascimento de São João seria exatamente no dia 24 de junho. Tá? A gente não tem certeza, foi a igreja que disse. Tá? São Pedro, a gente não sabe como ele entrou na brincadeira, porque realmente a igreja não determinou nascimento, não determinou morte, e por incrível que pareça, se você pensar, dos três, é o santo menos comemorado. Todo mundo comemora muito São João, todo mundo comemora muito Santo Antônio, mas o São Pedro, coitadinho, está lá no fim, tá? É pouquíssimo comemorado. Eu sei que ele é comemorado muito, por exemplo, no sudeste da Espanha, tá? Que tem uma tradição muito forte, né? Nessas cidades mais do sul, que é uma tradição que todos os homens, toda a família tem um Pedro, e esse Pedro, tá? De cada família que tem esse Pedro, eles oferecem para as pessoas, né, em comemoração a São Pedro, eles oferecem churros. Né? Então, é muito interessante essa tradição espanhola. Tá? Então, nós estamos nesse pé, né? Eu tenho 3 santos que passam a fazer aí a festa, como se chama, a festa junina, que são 3 santos comemorados em junho. Tá? Então, por causa de junho, festas juninas, tá? Uhum. Sendo assim, né, como é que isso tudo chegou aqui? Tá? Bom, chega naturalmente pela colonização portuguesa, tá? Em Portugal, comemorava-se principalmente Santo Antônio, tá? Uhum. Veja bem, gente, Santo Antônio a gente conhece como Santo Antônio de Lisboa, tá? Outras pessoas falam em Santo Antônio de Pádua, e por incrível que pareça, os dois são o mesmo. É que ele nasceu em Lisboa e morreu em Pádua, tá? Ele nasceu em Lisboa, ele vai para o Marrocos, vai pregar no Marrocos, depois ele fica doente, ele volta para a Europa, e aí ele se instala na cidade italiana de Pádua. Então, Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua é o mesmo, é questão de nascimento e morte. Agora, o interessante da Festival de Santo Antônio, da festa de Santo Antônio, é o seguinte: enquanto que eu tenho festas de São João, que em tese, como eu falei, comemora o aniversário de São João, tá? Dia 24, aniversário de nascimento, no caso de Santo Antônio, não. No caso de Santo Antônio morreu em 13 de junho de 1129. Tá? Eu tô bom, eu estava lá, por isso que eu... Tá? Então, ele morreu em 13 de junho de 1129. Tá? Então, o que você comemora, na verdade, não é a data do nascimento do santo, mas é a data da morte do santo. Tá? Essa festa, vamos tirar assim pela cidade de Lisboa, e que depois envolve toda Portugal, tá? Essa festa é uma festa dedicada principalmente a Santo Antônio, que é um santo dos pobres. Ele era franciscano, não sei se vocês sabem. Tá? Era aquele que distribuía o pão para os pobres. E o milagre dos pães de Santo Antônio é porque conta-se que o padeiro, ele distribuía todo dia de manhã, ele saia distribuindo pão, e o padeiro chegou num dia no convento, olhou e não tinha pão nenhum no cesto. Ele falou, oh, Santo Antônio, mas não tem pão não, como é que você vai fazer? Ele falou, volta lá e vê. Aí ele voltou e o cesto estava cheio de pão. Né? Então, dado esse tipo de milagre ou né, de histórias que se conta sobre, né? Ou seja, ele era franciscano, humilde, então é uma festa que vai ser abraçada principalmente pelas pessoas mais humildes, pelo povo. Tá? Então, o povo é que vai comemorar a festa de Santo Antônio. Tá? Tanto que, por exemplo, se você observar em Portugal, tá? Os quitutes são os quitutes mais baratos, mais simples. Né? Eu estava falando para o Eduardo esses dias que na festa de Santo Antônio,
Lisboa, quem já foi deve lembrar, ela rescinde a sardinha frita, certo? Que é o prato principal da festa de Santo Antônio lá em Portugal, né? E é o peixe mais barato, é o peixe que o povo comia, era o peixe, né? Então, eu tenho toda essa tradição. Com a colonização portuguesa, nossa, aqui do Brasil, essa tradição de se comemorar Santo Antônio, São Pedro, São João, ela vem juntamente com os portugueses e trazida principalmente pela Igreja Católica, que vai promover essa comemoração, né? Então, o que acontece? Eu vou observar que eu vou ter tipos, vai ser comemorado, mas, algumas coisas são muito parecidas, outras coisas são diferentes entre o Nordeste, o Norte, o Nordeste, e o Sul e Sudeste. Tá? E nós vamos incorporar aqui, então, por exemplo, em Portugal, tá, as músicas oficiais da festa de Santo Antônio de Lisboa são as chamadas marchinhas portuguesas. Tá? E as danças são as danças portuguesas. Tá? Uhum. Quadrilha vai aparecer aqui no Brasil. Né? Aproveitar, Vlad, vamos aproveitar que você entrou na questão das músicas portuguesas. Eu fiz uma seleção aqui de algumas coisas, até aproveitando a dica que você me deu. Vamos pegar aqui Carmen Miranda, com Chegou a Hora da Fogueira, só um trechinho, para entender melhor essa coisa das marchinhas, que eu acho que ilustra bem isso que você está colocando. Lamartine Babo, não é? Lamartine Babo, isso, Lamartine Babo, interpretado pela Carmen Miranda. Só um trechinho. Aí você me diz se está audível. Tá bom. Não? Esse é o estilo da marchinha, né, Vlad? Esse é o estilo da marchinha. E você vê que são nomes importantes, né? Você vai ter João Barros, Lamartine Babo, digamos que essa festa... Luiz Valente, Noel Rosa... Noel Rosa. E vamos dizer assim que essa festa, para nós, tá, é tão importante como um carnaval, porque a marchinha de carnaval também vai aparecer, né? Então, é tão importante quanto isso. É uma festa, né, é uma festa extremamente popular. Certo? Então, a gente vem trazendo isso para o Brasil. É lógico que o Nordeste ele vai de uma maneira um pouco diferente, mas a ideia da quadrilha, o que é, gente? A quadrilha nada mais é do que uma cópia de uma dança que já existia, ela começa a existir na França, tá? No século XVII. Tá? É francesa? É francesa a origem? É francesa a origem. E tanto é que tem um certo... Quando eu tenho o comandante da quadrilha, né? O marcador da quadrilha, tem umas palavras que ele fala, por exemplo, assim, tu, né? Não sei se vocês já ouviram falar tu, e todo mundo sai como se fosse de braço dado fazendo uma volta, né? Que vem justamente do tour francês, tour, que significa dar uma volta, né? É a volta, né? Travancé, né? Que na verdade já é entre vocês, tá? Né? O travancé, que também esse travers do francês, né? Vem muito, né? E aí você tem entre vocês, então do francês travers e vancé, então dá travancé, né? Então essa dança muito marcada era uma dança de nobres, era a dança da nobreza. E como é que sai da nobreza?
E como é que sai da nobreza, da corte e vai para o nosso popular aqui no Brasil? Você tem Mas essa... é justamente quando você pensa, eu vou pegar um exemplo, mas se eu pegar o carnaval, tá? Em que eu tenho um rei, uma rainha, é povo, Uhum, certo? E vamos lembrar que também o carnaval era a festa dos loucos na França, tá? Então, a terça-feira gorda no sul dos Estados Unidos, né? Tá? Mardi sim, Gras, né? Se chama terça-feira gorda, que a gente usa aqui, terça-feira de carnaval, terça-feira gorda, tá? sim. Então, essa questão de você tomar o lugar da nobreza e trazer isso para o povo. Tá? Na Festa dos Loucos, na França, da Idade Média, tá? Inclusive ela é retratada no Corcunda de Notre-Dame, né? Corcunda de Notre-Dame começa justamente com a Festa dos Loucos. As pessoas se vestiam de reis, de rainha, de pessoal da corte para poder. Né? Então, a vinda dessa questão, né? Você tentar popularmente imitar, né? Naqueles dias você é um nobre, naqueles dias você vai poder, né? Seu dia é o dia de você ser um nobre, de você ser importante, tá? E aí, Inclusive dançar como eles, dançar a dança deles, no caso da quadrilha. exatamente. Então eu vou dançar a dança de salão dos nobres, certo? Só que, lógico, quando você chega aqui, você vai ter incorporação de outros elementos, né? Você vai ter o padre que vai fazer o casamento, a noiva, o noivo, o pai da noiva, que tem toda aquela encenação antes do casamento, né? Sim. E que se torna até um quadro cômico aquele casamento, né? A beleza do casamento é, da festa junina, do casamento junino, é essa comicidade realmente, Sim. tá? E você mostra claramente que dentro dessa comicidade você está imitando a corte na hora de que depois do casamento você vai dançar a quadrilha, né? E então Maravilha. é muito interessante você ver essa. Agora, se a gente for um pouco mais para frente, tá? Eu fico preocupado com o horário, mas se a gente for um pouco mais para Tá frente, tranquilo. então, se a gente pensar um pouco mais para frente, então, tudo isso chega aqui, certo? E eu vou ter uma divisão, e é uma divisão muito interessante, porque no Nordeste eu tenho uma tradição portuguesa muito marcada. Essa tradição portuguesa do Nordeste, ela não é marcada, é forte, e ela não é marcada somente dentro de festa junina, etc. Tá? Por exemplo, uma tradição portuguesa que é muito importante a literatura de cordel. Tá? A literatura de cordel ela vem de uma tradição realmente portuguesa. Tá? Sim. Essa questão de você gostar, isso acontece no Nordeste, né? A predileção por versificar as coisas. Né? Então eu tenho o pessoal que faz rimas, né? Que versifica. Tá? O, na Pedra do Reino, o Ariano Suassuna tem uma passagem justamente que ele fala isso. Que eles, na escola eles eram educados a passar aquilo que estava em prosa para verso, porque era mais fácil de guardar na cabeça, porque o verso você podia acompanhar na solfa da viola. É justamente isso que ele fala. Então, essa tradição, que é uma tradição portuguesa muito forte, muito marcada, que eu vou ter muito mais, porque afinal de contas a Bahia foi a primeira capital. Sim. Né? Então, a presença portuguesa na Bahia e no Nordeste vai ter uma força muito maior. Duarte Coelho, que conseguiu, que ocupou realmente a capitania de Pernambuco, né? Então, eu vou ter aí uma força muito maior do que o Sudeste. Mas é interessante que se eu tenho certas coisas que marcam tradicionalmente o Nordeste, eu tenho outras, né, que também são tradicionais que marcam o Sudeste. Então, por exemplo, a própria questão das marchinhas. Marchinhas é sul e sudeste, Sim. certo? No Nordeste eu vou ter o axé, eu vou ter aquela música mais nordestina, certo?
Agora, E a mais tradicional do forró, né? exatamente, né? Que o Eu separei pessoal. só um trechinho, bem curtinho. Na minha humilde opinião, uma das mais bonitas, não, a mais bonita música de festa junina é uma música do Luiz Gonzaga, que chama Olha para o Céu. Eu vou colocar só um trechinho aqui, que aí a gente colocou um trecho do Da Lamartine Babo na marchinha. voz da Carmen Miranda, que é uma marchinha. Aí aqui um forró do Luiz Gonzaga, que acho que marca bem essa diferença desses dois estilos musicais. Só um trechinho curtinho, Vlad, vê se dá para ouvir. Aí. Olha pro céu, meu amor, como ele está lindo. Olha aquele balão multicor que do céu vai surgir. Esse coro feminino também Muito muito característico, né? tradicional, muito típico, né? Essa letra é lindíssima, né? É uma das músicas que eu mais gosto, assim, de todas as músicas do Luiz Gonzaga e de festa junina. É uma música extraordinária, muito de um lirismo, né? De uma poesia muito linda mesmo, né? Então é bem diferente, né? Esse forró nordestino que nas grandes festas juninas muito tradicionais lá e as marchinhas aqui do Sul e Sudeste. Agora, vamos pensar numa outra coisa com relação a essa, né? Vamos pensar em relação à comida, certo? Uhum. Lógico que, como eu falei, em Portugal é a sardinha, porque é mais barata, etc. e tal, né? Agora, quando isso chega no Brasil, eu tenho uma tradição que vai ser incorporada com a tradição do negro, com a tradição do índio, certo? E eu vou trabalhar com comidas que também são baratas, né? Milho, que dá, né? E basicamente, se você parar para pensar, é pipoca, canjica, curau, quer dizer, é tudo aquilo que é derivado do milho, né? Uhum. Perfeito? Então, é lógico que mais para o sul eu vou ter mais para frente um pouco, eu vou ter uma certa atualização, porque eu vou ter a presença dos alemães, a presença dos italianos, então eu vou comer pizzinha, mini pizza, eu vou comer lá as coisas, né, comidas também populares italianas, populares alemães nessa festa, né? É muito interessante, mas veja bem, num primeiro momento, a constituição do cardápio da festa junina é, tá, de uma coisa simples. Tá? Por exemplo, quentão. Existe Uhum. uma. No frio, na França, por exemplo, a gente toma vinho quente, mas é vinho. É que na Sim, França o vinho é mais barato. sim. Certo? Você compra a US$ 1 uma garrafa de vinho sensacional, né? Então o vinho é mais barato. Aqui o vinho era caro. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com que vem a tradição do vinho da Europa, eu vou fazer com a cachaça. Mas Certo? sabe que isso que você falou, Vlad, é bem curioso. Eu morei em 2018 e 2019, eu morei em Florianópolis. E aí eu fui numa festa junina, lá em Florianópolis, aí eu vi lá a barraca quentão. Né? Eu fui lá e comprei a ficha do quentão. Aí quando eu pedi o quentão, é o vinho quente. Vinho Não é quente, de exato. cachaça, é de vinho, lá Uhum. em Florianópolis. Aí eu falei, nossa, é diferente, né? Porque em São Paulo, aqui para nós, o quentão é feito com a cachaça, o gengibre, e lá no sul, em Florianópolis, o quentão é o que a gente chama aqui de vinho quente. Mas principalmente Florianópolis, porque a tradição dele é da Ilha da Madeira, é tradição portuguesa pura, né? Sim, os Açores, do arquipélago dos Exatamente. Açores. Açores, né? Então, é uma colonização que vai marcar por essa característica europeia. Então, o quentão lá realmente é de vinho. É de vinho. Aham. Porque é a tradição portuguesa. E essa coisa aqui, corroborando, né, aquilo que você comentou da colheita, né, você tem essa 24 de junho, que é hoje, né, dia de São João. Essa época do ano, sobretudo na região Nordeste, é a época de colheita
do milho e do amendoim. Então, Aham. além de todas as coisas feitas de milho, típicas de festa junina, né? O curau, o milho verde cozido, o bolo de fubá, entre outras coisas, também os doces de amendoim, né? A paçoca, o pé de moleque, também se incorporam aqui na nossa tradição de festa junina, também por nesse período do ano ser o Exatamente. período de colheita do amendoim. Aham. E você vê que é tudo coisa simples, coisa barata. Sim. Não é nada caro. Tá? Você não tem um cardápio caro. Lógico que, com o passar do tempo, isso vai se aperfeiçoando. Agora, vamos pensar numa outra coisa. Por quando eu falo em festa junina, eu ponho lá o pessoal, né, principalmente aqui no Sudeste, eu ponho o pessoal lá de sertanejo, Isso que eu ia perguntar. certo? Eu ponho o pessoal de sertanejo. Quer dizer, aí eu só vou dar um toque, porque você é nesse ponto você é capaz de falar melhor do que eu, certo? Mas por que a questão do sertanejo? Né? Vamos lembrar que isso aqui é uma festa popular, tá? E que em se tratando de festa popular, eu estou falando de povo, e vamos lembrar que até o começo do século XX, perto de 70% da população brasileira morava no campo e não na Ou cidade. mais. Ou mais que isso até. Exato, eu estou colocando assim, né, só para mostrar que mais da metade da população era uma população de campo. Então eu vou comemorar no campo, certo? Você trabalha com isso, o que que você consegue me falar sobre essa questão? Essa e outras festas populares no Brasil têm uma tradição rural, né? Até você falou do carnaval, aqui em São Paulo, sobretudo, né? Diferentemente do Rio de Janeiro, que com a chegada da corte portuguesa em 1808 se torna capital, na época ainda do Brasil colônia e depois do Império e posteriormente da República, ao longo do século XIX, o Rio de Janeiro se transforma numa grande cidade. Na virada do século XIX para o XX, o Rio de Janeiro já tem mais de 500 mil habitantes, enquanto São Paulo era uma vila. São Paulo tinha 30 mil habitantes na virada do XIX para o XX. A economia paulista, né, a força da economia paulista era do café do século XIX. Né? Campinas era uma cidade extremamente importante. Santos, pela questão portuária, era uma cidade extremamente importante. Só depois da ferrovia, que passa por São Paulo, né? E aí aqui passa a ter uma importância maior comercial, administrativa e econômica. Então, essas tradições, Vlad, como você muito bem colocou, elas são, aqui no Brasil, são fortemente tradições rurais, né? Tradições que vêm aí do meio rural, né? Do interior de São Paulo, Minas e dos interiores do Brasil como um todo. Então, essa figura, né, do caipira, né, essa figura depois do sertanejo, né, a figura do sertanejo mais ligada ao interior do Nordeste, né, ao sertão, né, a área de agricultura, de pecuária, mas aqui em São Paulo a gente fala muito do caipira, né, essa figura do caipira. Né, o Antônio Cândido, trabalho belíssimo, os parceiros do Rio Bonito, fala Exato. muito bem do Uhum. cinturão caipira e dos hábitos alimentares desses caipiras. Então tem muito essa coisa mesmo dessas figuras, né, da figura do caipira e ser o protagonista da festa junina, porque, como você muito bem colocou, a população, sobretudo as camadas mais populares dos brasileiros, viviam no meio rural. Então, é claro que, evidentemente, que essa tradição ela vem do meio rural. E tem até essa coisa da estereotipia, né, do caipira, aquela coisa até mesmo de uma roupa remendada, etc., e que é um estereótipo, né? Mas, Nas minhas pesquisas e andanças pelo interior, até o pessoal do interior diz que não gosta, né? Não gosta desse estereótipo, porque isso é uma festa, a gente vai com a melhor roupa para a festa. Nós nos arrumamos para a festa. Então, essa uhum. coisa que tem aqui da estereotipia da calça remendada, entre outras coisas, elas vêm aí até de um certo preconceito, de um certo estereótipo do caipira, mas a origem é justamente essa, é rural. Mas se você pensar, por exemplo, que quando eu tenho as comédias de costume, principalmente Martins Pena, aqui no Brasil,
Martim Pena tem uma peça espetacular que ele retrata justamente a questão da parte rural do Rio de Janeiro, uma peça chamada Juiz de Paz na Roça, Uhum. certo? E meus alunos do tempo meu que eu dava lá no colegial fizeram essa encenação. É uma peça interessantíssima, é uma comédia de costumes que ele mostra muito bem o comportamento do pessoal da roça, que vai fixando esse estereótipo. E aí você pega o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, né, que acaba trazendo esse estereótipo, né, do, 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 vamos dizer assim, do pessoal de roça, pessoal rural, né, entre aspas, do caipira, certo? Para isso, né? E Minas resgata muito bem, porque Minas diz que caipira é muito mais inteligente que o cara da cidade, né? Então, é muito interessante você ver essa posição, né? Porque em Minas, o caipira é muito mais inteligente, né? É bonito esse resgate do caipira em Minas Gerais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E mais ao longo aí do século XX, Vlad, essas tradições ou esses costumes que envolvem as festas juninas aqui no Brasil, elas se transformaram bastante, né? A gente tem, né, assim, da música de Luiz Gonzaga, das marchinhas de Lamartine e Babo, para aquilo que mais modernamente se chama de sertanejo, até mesmo country, né, com festas de grandes proporções, né, no Brasil afora. Então a gente vê um pouco essa transformação, né, dessa tradição. Você pode comentar um pouco sobre isso? Então, o que vai acontecer, né? Eu tenho dois movimentos. Eu tenho um primeiro movimento da industrialização, que vai trazer o pessoal do campo para a cidade, tá? Principalmente por volta do finalzinho dos anos 50, 60, e vai trazer esse pessoal para a cidade, né? Por outro Uhum. lado, eu tenho um resgate desse ruralismo, mas um resgate desse ruralismo a partir, mostrando, tentando mudar a concepção de que o caipira, ou o pessoal do interior, os fazendeiros, eles não têm essa característica que seria aquela ideia geral que nós temos, né? De que se posicionar tanto na festa junina. Tá? Esse resgate, justamente, mostrando a importância do interior, a importância para a economia, vai trazer justamente uma mudança das tradições. Certo. Certo? E que é justamente isso que eu vou. Ah, lógico, eu vou incorporar tudo isso, como eu já falei, naquelas tradições que eu tenho dos povos que vão estar ali. Né? Então, eu vou ter uma influência maior das questões do pensamento dos italianos no Brasil, no Sul, no Sudeste. Tá? Eu vou ter os alemães lá em Santa Catarina, em parte de Santa Catarina, etc. E, tal. E eu vou. Essa tradição ela continua popular, mas ela continua popular, vamos dizer assim, de uma forma muito mais abrangente, tá? Uma multiculturalidade nisso. Não é só portuguesa, não é só brasileira, ela é uma festa multicultural. Porque o Brasil é isso, né? O Brasil é um caldeirão de culturas. É uma festa É, brasileira, né? é uma festa No, brasileira, com todas as nessa características mistura. que o Brasil é, né? E é popular brasileira. Nós somos isso, nós somos tudo. Certo? Só somos tudo aqui. Tá? Então, e essas tradições vão sendo incorporadas conforme a região que você vai estar. Certo? Você tem, por exemplo, hoje também comemora-se o Bumba Meu Boi, no Maranhão. Uhum. Certo? O festival seria o Festival do Bumba Meu Boi. Sim. Tá? Que é um outro tipo de. Não deixa de ter o tipo de tradição de festa junina, mas olha o olhar é aquele. Também tem a característica do campo, que é o Bumba Meu Boi, que o boi morreu, Claro. etc e tal, né?
Então, mas veja que é um olhar muito mais voltado para as questões, não deixa de ser agrária, mas é uma questão muito mais voltada para o elemento indígena que se incorpora ali, principalmente no norte do Sim. Brasil, certo? Vlad, tem um comentário aqui, eu tô dando uma olhadinha nos comentários, tem bastante coisa aqui. O Marcos comentou o seguinte: a palavra quermesse vem da origem flamenca, quermesse com K, Isso. depois virou em francês quermesse e Aham, quermesse em português, né? Sobre exatamente. a linguística, acho que você pode comentar bem, né, Vlad? Não, é exatamente isso que ele falou, mas vem justamente dessa origem, certo? Ela vem justamente, ela vem através do sul da Espanha, do leste da Espanha, faz fronteira, ela entra para Portugal com esse nome, Quermesse, Uhum. tá? Tá? E vem para o Brasil como quermesse. Como eu falei, a gente sofre, o Brasil tem uma característica de sofrer muito a cultura francesa, principalmente porque, vamos entender o seguinte, na história do Brasil, qual é a nobreza brasileira? Né? Começa por aí. Qual é a nobreza brasileira? A nobreza brasileira eram os donos de fazenda. Sim, Tá? Então, cujos donos de fazenda não tinham, tentavam se buscar uma cultura, certo? Que vai ser trazida pela corte, que é uma tradição francesa, sim. certo? No Então, século eu vou ter aqui XIX, a referência toda essa derivação principalmente no Rio de Janeiro, isso é muito marcado, né? Essa derivação da cultura francesa que vai alimentar, né, esse pensamento, vai ser as palavras, as comidas, como eu falei, as danças, tá? Que vai ser muito bem trabalhada assim, não. A Moreninha, por exemplo, do Joaquim Manuel de Macedo, tá? A parte mais importante do baile era a quadrilha, certo. certo? Interessante. Na Áustria, é, quando, por exemplo, na história da Imperatriz Sissi, que é famosíssima, né? O imperador José ele vai pedir a mão da Sissi justamente no momento da dançar quadrilha. Porque aquele Certo. momento é o momento principal do baile. É o auge da É o festa. auge do baile, exato. Então é interessante você observar, né, esse posicionamento. Sim. Né? Inclusive, aqui em São Paulo, né, Campinas, foi o grande polo, depois vai mais para o interior, mas Campinas, grande polo do café, né, os barões do café, né, essa nobreza, sobretudo do Segundo Império, os filhos dos barões de café eram enviados pelos pais para estudar na França, no século XIX. Uhum, Era, exatamente. continua sendo, claro, mas no século XIX era grande referência para a nobreza brasileira, era a França, a escola francesa, os seus filhos eram enviados. Né? E aqui em São Paulo, muito forte, inclusive na academia, né? Vamos lembrar que a USP ela é criada pela famosa missão francesa, né? Pierre de Fontaines. Calma, calma. A missão francesa, calma, calma. Missão francesa é do século XIX e foi Ah, sim, Dom João que pediu que viesse a missão francesa para o Rio de Janeiro. Então, eu vou ter, por exemplo, a Biblioteca Nacional do Rio, ela foi criada por um dos uhum, componentes da missão francesa, tá? O Liceu de Artes do Rio de Janeiro, vai ser fundado pela missão francesa. O que eu vou ter aqui, no caso que você fala aí da USP, é o seguinte: na época em que eu preciso de uma universidade, fundar uma universidade, naquela época era necessário que eu tivesse o que eles chamavam de casa-mãe. Né? O que é casa-mãe? Casa-mãe é faculdade de filosofia, ciências e letras, tá? Que, em tese, era aquela casa que existia e que ia dar o tom para as outras, uhum, para o ensino nas outras faculdades. Né? Então, sim, o que acontecia no Brasil? Eu tinha faculdade de medicina, eu tinha faculdade de direito, eu tinha faculdade de engenharia, tá? Mas eu não uhum, podia fundar uma faculdade
porque eu não tinha a chamada casa-mãe. Eu não tinha pessoas formadas em história, geografia, sociologia e etc. Né? Então, Uhum. os franceses da Sorbonne, o pessoal da Sorbonne, é convidado para vir fundar a casa-mãe, que é a famosa FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, e Letras, né? Ciências Sociais e Letras. Então, vem os franceses justamente para isso. Eu tenho grandes nomes que faziam parte desses professores franceses que estiveram no Brasil, né? Então, Talvez o mais conhecido, Fernando Brodel. Talvez o mais conhecido, Brodel. Também, Né? mas eu tenho nomes importantíssimos. Eu tenho, agora deixa eu ver se eu me lembro, não, me falha, é um francês que também ele é psicólogo. Desculpe, o Foucault. Foucault vem para o Brasil. Ah, o Foucault vem para o Brasil, não sabia que o Foucault tinha Foucault vem para o visto, Brasil. vindo também. Na geografia, né, a gente tem as referências, né, para a geografia, que é o Brodel, apesar é historiador, mas é uma grande referência para nós, né, o Pierre Monbeg, Pierre de Fontaines, os dois Pierre são grandes referências. Claro, a missão artística francesa, 1816, se eu não me engano, que vem para cá, né? É 36, né? 36? Ah, bom, sou 36. péssimo. Por isso que eu sou geógrafo e não historiador. Sou péssimo com dados. É 36 Mas que ele vem. em 34, quando vem, né, quando é formada a Casa-Mãe, né, na USP, e a USP é criada, né, lá na USP, internamente, eles chamam de missão francesa também. Mas aí, enfim, talvez seja uma coisa interna. O Sérgio perguntou se tem mais música de festa junina. Vale, Vlad, colocar mais umazinha? Bota aí. Vamos lá, uma marchinha, por exemplo. Uma marchinha, eu vou pegar aqui o Francisco Alves, Pula Fogueira. Uhum. Diferente. Não sei se o pessoal conhece essa gravação. Vamos lá. Como conhece? Pula Fogueira e Ioiô. E sempre esse coro, né? O coro feminino, que é típico de Portugal. Típico de Portugal, coro feminino. É típico de Portugal, coro feminino. Né? E interessante que no samba a gente tem muito também isso do coro feminino das pastoras, né? Exatamente. É interessante isso, é o coro feminino. Né? Então, a origem da festa, a gente tem ainda uns 10 minutinhos mais ou menos, mas a origem da festa aqui no Brasil, ela vem da tradição portuguesa, né? Sobretudo aí de Santo Antônio, que você colocou, essa coisa popular, dos alimentos populares, que lá era a sardinha, né? São João, né? Que não se sabe, você disse que não se sabe exatamente o motivo, como é que São João entra aí na conversa, né? Mas, diz a igreja que ele nasceu dia 24. O que eu não sei quem entra aí é São Pedro. Que não tem, a igreja não fala nada de data de nascimento nem de morte de São Pedro. E é interessante observar, né, que Santo Antônio você festeja quando fulano morreu, você não festeja quando nasceu. São João você festeja quando nasceu, mas Santo Antônio, vamos festejar a morte do fulano, né? Então é interessante você pensar nisso. Que dentro daquilo que você comentou lá no começo, até que tem a ver com o Natal, uma forma da igreja colocar no mês de junho, né, quando já tinham essas festas, santos para se comemorar, né, para que se torne uma festa religiosa, uma festa católica, e não mais uma festa, né, festejando aonde aí. O pessoal que está aqui nos assistindo, a gente está com bastante gente, agradeço aqui a presença de todos os associados, amigos da Paz. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem 10 minutos, mais ou menos, antes que o Instagram nos corte. Se alguém tiver alguma questão aí para fazer aqui para o professor Vladimir. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários. Foi eu falar do Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro todo se manifestou. Amo o Rio, tá? Amo você. Sim. Até eu tinha visto um comentário aqui de
um colega que disse que organizou uma das maiores festas do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Eu também vi passar isso, eu queria entender. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que, falando aqui no celular e puxando no próprio celular as mensagens. Sérgio, se você acha, Sérgio está aqui com a gente na assistência, se você conseguir achar, Sérgio, essa mensagem aí, foi algum Eu quero que me associado. passou 2 recados aqui que depois eu vou ler. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, é só escrever que o professor Vladimir está aqui à disposição, pessoal. Deixa eu ver se eu acho. Aqui o Vasconcelos dizendo mais uma vez o Rio de Janeiro em peso e honrado. Muita gente dizendo que adora esse tema. Muita gente dizendo que William. agradecendo, enfim. Ex-alunos seus. É ex-aluno meu que foi me orientando, um menino maravilhoso. Sensacional. Aqui o William. Uhum. Aqui, ó, Marcos Rica. Eu organizava o Arraial dos Prazeres. Gente, com esse nome. Arraial dos Prazeres, exatamente. Esse nome eu queria saber o que é. E aí ele tinha colocado que era um dos 5 maiores arraiais do Rio de Janeiro. Né? Leilões. Aqui o Luiz Fabro perguntando por que leilões nas quermesses? Então, por que leilão? Pelo seguinte, gente. Como eu falei, é uma festa popular, certo? Eu não tenho dinheiro suficiente para poder comprar isso, para poder comprar aquilo, certo? Então, o leilão entra como uma maneira de você poder comprar alguma coisa. Então, eu vou leiloar um porco, certo? E aquele que tiver... Não precisa, esse porco não vai custar a mesma coisa que ele custaria se fosse para vender. Ele está ali para ser leiloado, certo? Então, você vai pagar menos por aquilo que você pode ter. Entendeu? É bem voltado para a questão popular a coisa aqui. Sim. É bem voltado para o pensamento do povo. E lembrar que esse dinheiro depois não vai para o dono, porque isso aí foi uma doação. Esse dinheiro é uma maneira que o dono dá para a igreja. Certo. O que é arrecadado no leilão, ele vai para a igreja. Vai para a paróquia. Vai para a paróquia. Legal. Alguém A Ângela dizendo aqui que entrou depois que não viu se foi comentado sobre a origem francesa da quadrilha. A gente repete. A quadrilha tem origem francesa, tá? Se dançava nasceu no século XVII na França e se dançavam nos salões dos palácios. Era uma dança que era uma dança da realeza, tá? Que é conservada até o século XIX, né? Aquilo que eu estava falando. Quando eu falei de Cici, etc., eu estava falando que era uma dança da realeza, tá? A quadrilha sempre foi uma dança da realeza. Mas você vê no século XIX que, vamos dizer assim, na Moreninha, tá? Que eu tenho ali retratado uma classe que, de certa forma, ela não é nobre, mas ela tem uma classe mais alta. Eu também vou ter um sarau, tá? Em que se dança quadrilha. Tá? Uhum. Então, você nota que a quadrilha ela passa de uma dança de elite e ela vai para o pessoal, tá? Porque a festa é do povo e eu tenho direito a dançar a mesma dança da elite, porque nesses dias eu sou a elite. Aqui a Maria Fagundes comentando que o dinheiro que é utilizado para a reforma da igreja, né, esse dinheiro arrecadado, né, na quermesse. Depende. Depende por aí, mas tudo bem. Hoje em dia até é. Naquela época um pouquinho diferente, mas tudo bem. O Padre Vieira, né? Ele tem um sermão muito interessante chamado Sermão do Bom Ladrão, que é um sermão que eu adoro, que ele fala assim, olha, eu vou fazer esse sermão para o povo, mas quem devia ouvir era os nobres e uma parte da igreja. Ele fala, e os altos cargos da igreja, mas infelizmente eu vou falar para vocês, tá? E é o Sermão do Bom Ladrão, que é interessantíssima a história, né? Porque ele começa a mostrar que
quem rouba pouco é preso, aquele que precisa, né, que roubou um pão, é preso, é açoitado. Tá. Agora, aqueles grandes que roubam, que fazem guerra, que roubam do povo, esses não acontece nada com eles. Né? Então, o Vieira mostra muito bem já o pensamento do século XVI, XVII, né, no Brasil. Muito perspicaz, como sempre, né, o Padre Antônio Vieira. A Malu Souza comenta que na Lauro Miller, né, em Botafogo, no Rio de Janeiro, a associação faz uma Juliana, né, uma festa aí, Juliana, acho que é a festa julina em julho, né? Que Exato. dura 3 dias, né, que é maravilhosa. É uma festa de Uhum. 3 dias, realmente, aí para ninguém botar defeito. Que mais? O Sérgio fez uma pergunta que é curiosa. Por que dessa associação de Santo Antônio com o Santo Casamenteiro? Então, conta a lenda, isso é lenda, tá? Conta a lenda que as mulheres, quando precisavam de marido, pediam para o Santo Antônio. Como o Santo Antônio se dava com todo mundo, né? Então elas pediam para o Santo Antônio dizia: calma, filha, eu vou rezar. É preto velho. Calma, filha, eu vou rezar para você. E diz que ele rezava e a pessoa conseguia um ótimo casamento. Conseguia casar. E naquele tempo era importantíssimo você casar, porque ou você casava, 1100, né, século XII, ou você casava ou você ia para o convento. Você resolve o que você quer. Você é solteiro, você não pode ficar. Uhum. Então, você tem que entender que essa proposta, que isso é lenda, né? Então, essa proposta aí de que o Santo Antônio rezava e conseguia fazer com que as pessoas casassem, é justamente a tradição do santo casamenteiro dele. Tradição do Santo Casamenteiro. Né? Fui E até procurar. Eu sabia que essa resposta, que essa pergunta ia ser feita. Eu fiz uma pesquisa profunda nisso aí, falei, vão me perguntar. E teve a pergunta. batata. Né? Exato. É, e é muito interessante, assim, estava me lembrando agora de um filme até que mostra bem essa coisa do meio rural brasileiro, né, desse Brasil caipira, que é A Marvada Carne, Exato. que a Fernanda Torres, né, faz a personagem principal, Uhum. ela amarra o Santo Antônio, afoga a imagem de Santo Antônio, né, pedindo, né, ali por um marido, né, uma coisa também muito tradicional, né, do interior, né, desse Brasil sertanejo, Brasil Exatamente. caipira. Não, tem aquele que você rouba, ó, tem aquela que você rouba o santinho, né? Tira o Jesus do Santo Antônio e esconde. Só devolvo o Jesus para você quando você me arrumar casamento. Né? Pois é. Vira ele de E cabeça essa para baixo no pote de sal, cheio de açúcar, né? De açúcar, né? de açúcar. E de açúcar. Muito, muito interessante. Você adoça Santo Antônio de cabeça para baixo para ele te arranjar marido. Mas essa questão é uma questão social, né? Sim. A questão da mulher que teve que casar, né? Que é uma tradição E, muito marcada. e Né? A é mulher foi muito feita para casar. isso, pensando que isso vem lá do século XII, como você disse, né, Vlad? Exatamente. 1100. Não, essa história que a mulher foi feita para casar vem dos gregos. Tá? A mulher, ela foi feita para casar, certo? Então ela tinha que se casar de qualquer jeito. A posição da mulher é dentro de casa. E isso já vem, né? Vai trazendo pela, né? Tanto que no século XVIII era chique, a moça tinha que aprender a bordar, a cozinhar, a fazer tricô e a tocar piano para distrair o marido. Isso é interessante, né? O piano é para distrair a família, para distrair o marido. Né? Então, vi tudo em torno do marido, né? Dessa sociedade patriarcal muito marcada. Né? Vlad, vai dar agora, daqui a um minutinho, aqui pelo meu cronômetro, o Instagram vai derrubar a gente. Então, para a gente não ser derrubado assim, né, sem prévio aviso, quero, em nome da Face, agradecer aqui a sua presença nessa tarde. Quer dizer que foi muito prazeroso aqui esse bate-papo, essas informações, toda essa cultura que você trouxe aqui para a gente, e dizer que muito provavelmente nós vamos convidá-lo para outros bate-papos, para outras conversas como essas. Então, quero agradecer imensamente a sua presença, Mário. Eu que agradeço estar com você, estar com o pessoal da Faces, que é um pessoal que eu tenho
muito carinho, eu gosto muito do pessoal da face. Tá com o meu pessoal do Rio de Janeiro que eu amo, tá? Olha, com os meus ex-alunos, que tá a Antônia, tá, né? Tá um monte de ex-aluno meu por aqui. Gente, eu agradeço imensamente vocês terem a paciência de me ouvir, certo? Mas quando precisa contar mais historinha, a gente vem, tá bom? Obrigado a vocês, um beijo em todos vocês, tá? Tá certo. Muito obrigado novamente, Vlad. Lembrando que toda quarta-feira nós fazemos aqui no Instagram essa live, sempre com um convidado, às 16 horas. E o professor Sérgio está colocando aqui um No lembrete sábado, que no sábado, às 10 horas, uma palestra do Instituto Alzheimer Brasil, que a FACE apoia, o Instituto Alzheimer Brasil. Então, no Facebook do Instituto Alzheimer Brasil, uma palestra aí gratuita sobre esse tema importante. Aqui mesmo no Instagram, nós colocamos uma postagem com o endereço, né, do Facebook, e lembrando a todos e fazendo esse convite para prestigiar o Instituto Alzheimer Brasil. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas e até a próxima.